Malta, estou com Valete. Cabo de vida, festa de anos do meu mano Rogério. Foi tudo bué bacana, ainda rachámos lá umas pérolas. Manos sabem que quando é pérola eu sempre impero. Abafeios e cuecas só com coste de lero lero. Brada, tu me fazes bué lembrar, sabe quem? O Zedu. Fazes lembrar o Zedu, porque o Zedu é aquele gajo que entrou, deu-nos a paz, estás a ver? Mas às vezes quando precisávamos dele, ele não estava, estás a ver? E essa abordagem faço porque tu és um gajo da palavra, tu tens empoderamento e és dos gajos mais respeitados a nível lusófono. Uma das tuas músicas mais fortes que eu curti é o Poço dos Negros, estás a ver? Mas quando temos manifestações, quando temos temas raciais, tu fazes comunicados individuais, não te juntas tipo às manifestações, não te juntas a quem está a comunicar. Qual é a tua cena sobre isso? Preferes tipo ponderar, olhar, ou quais são as tuas aspas sobre esses temas? Mano, eu não sei bem o que é que estás a falar, ou seja, eu junto-me com quem tem que me juntar. Entendes? Ou seja, eu nunca acreditei que existisse uma narrativa única das coisas. Percebes? Certo. Eu tenho as minhas crenças, eu tenho as minhas opiniões, são muito individuais. Nunca fui um gajo de seguir movimentos. Não sou nada seguidista. Tenho um cérebro, penso por mim e vou trilhando os meus passos sem seguir manadas, sem seguir correntes. Não faço isso, mano. Não faço isso. E depois há outra coisa que é: eu sou músico, eu não sou um ativista, eu sou um músico, ok? E tudo o que existe, tudo o que o Valete sente, tudo o que o Valete pensa, eu vou exprimir na música. E eu dou tudo do que tenho na música. Entendes? Ninguém pode exigir mais de nada. Entendes, mano? Tudo o que eu dou, eu coloco na minha música. O mais honesto possível, o mais verdadeiro, o mais cru possível. O resto que tem a ver com a minha parte pessoal, com as minhas decisões, se quiseres até com o meu estilo de vida, isso é do Cage. Entendes? Certo. Ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com as minhas opções. E a minha forma de lutar, a minha forma de entender a luta, é a minha forma de entender a luta. E é a minha forma de lutar. Entendes? Ninguém que me traga aqui... Percebes? Ninguém que me traga guiões. Eu percebo, brother. Entendes, mano? Ninguém que me traga... Fala. Mas não é... Brada, mas imagina. Mas às vezes nós temos formas diferentes de lutar, Claro. mas com o mesmo objetivo, de chegar ao mesmo ponto. Mas se lutarmos individualmente, se lutarmos individualmente, eu escolho a forma como quero fazer as coisas. Não. É isso. Certo. Percebes? Tu te vais sim. juntar ao Manel, ao Francisco, ao Pedro. Eu não me tenho que juntar ao Manel, ao Francisco, ao Pedro. É uma decisão tua. Eu se calhar vou-me juntar ao João, ao Nuno e ao Rui. Entendes? É só isso. Nada de seguir. Mas achas que manifestações não mudam nada? É só barulho? É Não. só... Eu nunca disse isso. Nunca diria uma coisa dessas. Eu já tive manifestações, noutras não tive. Mano, tu não vais medir a minha vontade de fazer as coisas, a minha crença nas coisas, por eu estar na manifestação Y ou X. Isso parece-me muito simplista. Sim, diz-me, desculpa. É nisso que eu acredito. Eu acredito que tu deves te expressar como tu sentes, tu deves seguir os caminhos que queres sentir e deves lutar como achas que deves lutar. Entendes? Não existe aqui uma ditadura, uma forma única de se lutar. Eu nunca acreditei nisso. Percebes? E o que é que eu entendi com os meus 20 anos de rap, que foram 20 anos de crescimento, foram 20 anos
de caminhos diferentes também, eu entendi que Valete é muito mais forte, muito mais importante no estúdio do que em outro sítio qualquer. Foi o que eu percebi. Se calhar outras pessoas pensam de forma diferente, eu aceito. Mas eu conheço o Valete melhor que ninguém. Eu sei onde eu sou mais forte, ok? Eu sou mais... Se a manifestação for às 16 horas, das 16 às 18, e o Valete estiver aqui para o estúdio das 16 às 18, o Valete vai ser mais importante naquelas 2 horas de estúdio. Garanto. Certo. Garanto. Certo. E acho que faltam-nos mais rappers com mais horas de estúdio, com mais música, com mais impacto musical. Falta-nos muito mais. Temos poucos. Temos muito poucos. Precisamos de mais música. Rappers deviam estar no estúdio. Brada, imagina, o Sam é um dos nomes tugas, um dos maiores nomes tugas brancos no rap, estás a ver? E que hoje ele é muito maior do que a cena dele do hip hop, tipo, e às vezes, tipo, tu achas que os artistas deviam se restringir mais na sua arte musical, fazerem música para as pessoas ouvirem e não terem uma intrusão tão grande em outros temas mais sociais? Mano, as pessoas têm que entender que são decisões individuais. Cada um faz o que quer. Cada um tem que perceber onde é que está confortável. Cada um tem que fazer o que quer. Para mim é muito simples, mano. Tu não deves forçar as pessoas a fazer nada. Entendes? Tem que ser espontâneo. Agora vamos ser todos ativistas porque é cool ser ativista. Não, mano. Se não está em ti, fica no teu canto. Percebes? Eu nunca fui um ativista, mano. Nunca. Sou um rapper. Percebes? Eu sou um rapper. Entendes? Eu sempre fui um rapper. Pronto. Há pessoas que me queriam ver como um ativista, queriam mais... Claro. Sim, mas eu não sou esse gajo. Percebes? E vou-te dizer uma coisa. Provavelmente, mais novo, mais adolescente, já fui tentado a ser isso. Entendes? Mano, agora com esta idade, mais velho, mano, eu estou cheio de demónios interiores, cheio de coisas para resolver internamente. É isso que me preocupa agora, entendes? Não é nunca mostrar às pessoas que eu sou um gajo maior do que realmente sou. Não sou. Eu sou um ser humano com muitas falhas. Eu sou o mensageiro do erro, mano. Percebes? Eu sou o mensageiro do erro. Tenho muitas falhas, muitas contradições, muitas coisas para resolver em mim, muitos problemas. Eu tenho estes demónios internos que eu tenho que me livrar deles ainda. Entendes? Eu não estou aqui para mostrar a ninguém que eu sou um super-herói. Esquece isso, mano. Eu sou um gajo... Percebes, mano? Percebes? Eu sou o mensageiro do erro, mano. Eu sou o homem das falhas. 20 anos de falhas. Isso é o Valete, 20 anos de falhas. Não tenho condições nenhumas para liderar nada, para ser porta-voz de nada, para ser mensageiro de nada, a não ser dos meus erros. Yeah. Brada, falaste nesse ponto dos teus demónios, das tuas cenas. A saúde mental do homem negro, tendo em conta por eu ser um gajo negro, nunca foi tão apreciada por nós. Eu sempre tive um pensamento estranho e eu bato na cabeça e hey, brada, esse mambe é de branco, esquece essa merda, força para frente. Estás a ver? Tu dás muito mais atenção à tua saúde mental hoje ou sempre deste? Boa pergunta. Dou muito mais hoje, porque eu creio, até por questões físicas, eu creio que eu vou falar disto, mas sem grande sustentabilidade científica. Eu creio que muitos dos sintomas físicos
que vêm dos teus problemas mentais, tu não os sentes ou não sentes com tanta intensidade quando és mais novo. Eu creio que isso acontece. Pronto, teria que ser um psicólogo, um psiquiatra para dizer isto, mas eu, por exemplo, eu creio que sempre senti as mesmas coisas, sempre fui um jovem assim melancólico, sempre fui um gajo depressivo, mas só mais tarde, aos 30 e tal, é que eu comecei a sentir reações físicas da minha fragilidade emocional, entendes? Aos 20 e tal, eu não sentia isso. Então, eu creio que hoje eu sinto muito mais, sem dúvida, e preocupo muito mais, mas também tenho medo de uma coisa que eu creio que está a acontecer agora, e não vou desenvolver muito sobre esse assunto porque preciso de me equipar melhor a nível argumentativo. Tenho medo de um movimento que está a querer romantizar a depressão, romantizar a ansiedade, romantizar os problemas de saúde mental. Tenho um bocado de medo desse movimento, entendes? São coisas muito sérias para serem romantizadas. Agora parece que é cool dizer que tens uma depressão ou tiveste uma depressão, estás a ver? Então eu acho que vou querer falar disso com mais profundidade daqui a uns tempos, até porque estou a ler coisas sobre esse tema. Mas é uma coisa que me assusta um bocado, essa romantização que se está a fazer dos problemas de saúde mental. Brada, eu falei do teu podcast porque sei no topo com o Dino, vocês falaram muito sobre. O Dino falou como nós podemos mexer na nossa música, a união, quem sabe criar a cena negra, há quanto tempo aqui Zomba bate e não há uma associação, estás a ver? E eu quis aproveitar essa deixa para te perguntar, Brada, qual foi o deal que tu fizeste com a Sony sobre os teus masters? Mano, obviamente não te vou descrever como é que foi o acordo. O que eu te posso dizer é que foi um acordo fantástico para mim, que só foi possível porque na altura a Sony tinha uma presidente chamada Paula Homem. E até vou deixar aqui esta declaração, mano. A Paula Homem é uma pessoa que já não é presidente da Sony, já saiu da indústria musical. Ela, para mim, é como Jesus Cristo. Ela é como Jesus Cristo. E se tu fores perguntar a 90% dos artistas que trabalharam com ela, 90% dos artistas que entraram na Sony, antes na Valentim de Carvalho, vão-te dizer o mesmo. A indústria musical em Portugal, generalizando, não quero ser injusto, é uma indústria de pessoas desumanas, de pessoas que estão-se completamente a cagar para os artistas, desde os agentes, aos managers, ao pessoal das editoras. Havia uma grande exceção chamada Paula Homem. Uma mulher que se importava com artistas. O meu pai morreu, eu estava na merda, emocionalmente de rastos, a pensar em coisas trágicas. Ela foi a única pessoa que me ligava, que se importava comigo, que me mostrou luz. Até hoje liga-me praticamente todas as semanas, liga-me nos meus anos, no Natal. É uma pessoa que se importa com artistas. Esse acordo foi um acordo incrível para mim, devido que eu pudesse fazer noutras condições, noutro contexto. Só foi possível porque estava lá uma senhora chamada Paula Homem. Então, o que eu te posso dizer sem descrever muito o acordo é que eu tenho uma grande porcentagem desse álbum. Eu sou praticamente sócio. Eu fiz uma sociedade com a Sony, com esse álbum, onde eles deram um valor muito importante a comprar os masters, mas eu continuo a ter uma porcentagem gigante desses masters, para além de muitas cláusulas onde eu praticamente tenho muitos direitos sobre os discos. Então pronto, é um acordo que não se consegue noutro contexto
em que não tenha uma peça chamada Paulo Homem. Eu não sei se conheces a Paulo Homem. Não conheço pessoalmente, mas já vi algumas vezes, sim. Brada, E já ouviste falar? não, já tive com ele alguns espaços, só nunca me foi apresentado. Mas não és o primeiro, o Prodígio também fala maravilhas dela. Yeah. Um anjo. Brada, para terminar desse tema, o deal, a guita, deu para comprar uma casa ou para dar entrada? Não, mano, não, obviamente não te vou dizer o que é que fiz com o valor, obviamente, né? Não, brada, não, se dava para comprar uma casa, não tens o que fizeste, brada, é um problema teu. Isso não é correio da manhã, mano. Isso não é correio da manhã. Mano, isto é Bantuman. O número 1, deixa-me dizer-te uma coisa. Bantuman é das entidades mais importantes da comunicação social portuguesa e da cultura portuguesa. O projeto que tu e os teus estão a fazer é um projeto incrível, é um projeto de resistência, é um projeto que não pode acabar. Eu jamais pensei que em Portugal fosse possível aparecer um projeto como o Bantuman. Parabéns, irmão. Parabéns. O que tu estás a fazer é uma coisa heroica. Provavelmente tu não vais receber das pessoas tudo o que mereces. A vida é mesmo assim. Nós construímos muita obra e a gratidão muitas vezes não vem. O mérito muitas vezes não vem. Mas digo-te aqui, o que tu estás a fazer para mim é heroico, é uma coisa impensável. Nunca pensei que em Portugal fosse possível fazer um projeto como Bantuman, e eu na altura falei com o Lince, jamais pensaria que durasse tantos anos, jamais pensaria que crescesse como vocês estão a crescer. Pá, mano, parabéns, estou super orgulhoso, e é para essas merdas que eu vivo para ver construir na cultura portuguesa, no hip-hop, porque vocês também são ramificados com o hip-hop, na cultura que vem dos subúrbios de Portugal, projetos como esses. Projetos impressionantes. Parabéns, mano. Obrigado, brado. Obrigado, irmão. Vocês fizeram a estrada, acredito ou não, vocês fizeram a estrada, por isso é que eu comecei a cobrar-te no início da entrevista. Estás a ver? Essa estrada, essa motivação foram vocês que nos deram. Acredito. Não, mano, também para rematar esse assunto, mano, era impossível. Eu estou a analisar os 20 anos de Valete, ok? Era impossível eu ter dado mais. Impossível. Eu dei muito mais do que podia. Mano, deixa-me só dizer. Muitas vezes perguntam-me, porra, Valete, dizem-me isso várias vezes, porra, Valete, se tu estivesse nos Estados Unidos serias milionário, se tu estivesses ali serias milionário. Irmão, o que eu dei ao Hip Hop Tuga, eu creio que mesmo se eu estivesse na América seria impagável. O que eu dei à cultura hip hop nacional, não há forma de me pagarem, mano. Nem com 1 milhão, nem com 5 milhões, nem com 100 milhões. Não há forma de me pagarem. O que eu dei ao hip hop nacional. Eu e outros. Ok? Sam the Kid, Chulage, Dilema, Regula, Shag, Boss AC, Black Company, General D. O que nós demos ao hip hop nacional, não há forma de pagar, mano. Isto nunca foi um projeto financeiro. Os nossos projetos sempre foram sociais, políticos, militantes. Entendes? Sempre. Achas que existe um ataque das frentes brancas sobre o artista negro? Baseio-me isso em 2 situações. A tua música, o teu videoclipe, e depois a letra do Telmo, que tentaram o cancelamento devido à narrativa artística. Acho que não há uma atenção sobre a letra de um rapper ou de um artista branco, mas há várias atenções sobre a letra, sobre o discurso de um artista negro. Mano, vê uma coisa, e vamos só resumir isto, porque o tema é muito gordo e daria para 8 horas de conversa, não é? Ou mais. Ou mais. Mas eu acredito no seguinte, eu acredito que
Tu quando cresces numa sociedade que já tem determinada uma forma de ver o negro, de ver o cigano, tu vais ser afetado por essa forma de ver, inevitavelmente. Inevitavelmente. A maior parte dos portugueses, quando nós falamos deste tema do racismo estrutural, não tem culpa. Não os podemos hostilizar, não os podemos vilanizar. Se eu fosse português branco, eu teria o mesmo comportamento. Eu teria o mesmo comportamento. Nós temos que abrir canais de diálogo para as pessoas serem curadas. As pessoas precisam de cura. Como eu preciso de cura em relação ao machismo, em relação à homofobia, eu também preciso de me curar dessas coisas, não é? Então pronto, todos nós estamos nesse processo e só temos que abrir vias de diálogo. Eu creio que não é possível dialogar com a extrema-direita, aceito isso, e aí tem que haver um combate, se calhar até um bocado mais agressivo. Mas em relação ao resto das pessoas, não, é abrir vias de diálogo. É assim que eu vejo. E às vezes a nossa postura, e eu também já tive essa postura, às vezes a nossa postura é de hostilização. E que do outro lado vai causar uma reação também bélica, entendes? Certo, Brada. Eu não vou levantar esse assunto, não vou discutir esse assunto. São muitas horas. Vamos passar para a coisa boa, entendes? A coisa boa é que temos 2 concertos, assim, já marcados, para o Porto e para Lisboa, onde temos o grande Papillon, o Senhor Fênix e o DJ Hyde. É o Hyde, não é? O DJ. DJ Hyde. O teu último concerto foi há 2 anos, foi um sucesso. Estás a voltar 2 anos depois com já, não sei se já está esgotado ou não, mas é o Valete, é o Senhor Valete. Devem estar a vir pessoas tipo de Santo Tomé, de Angola para esse concerto. O que é que estás a preparar de especial que o Fênix não quis me contar? Eu quero muito que seja a celebração da cultura hip hop, desta cultura de resistência. E quero que não seja uma coisa unidimensional. Não quero que seja só música, mano. Eu quero que o concerto seja também a apresentação das várias facetas que a nossa cultura tem. Que vão desde as artes plásticas, passam pela música até à dança. É isso que eu quero. Eu quero que seja uma apresentação da nossa cultura. Uma cultura super criativa que catapultou para o espaço mediático alguns dos maiores artistas de Portugal. Artistas plásticos, dançarinos, DJs, rappers, músico. O Dino é um filho do hip hop. Que não é um rapper, mas é um filho do hip hop, né? Pronto. Alguns dos maiores artistas de Portugal nasceram na cultura hip hop. E eu quero mostrar isso tudo. Quão bela é a nossa cultura, o quão talento nós conseguimos projetar para a sociedade portuguesa e as várias facetas que o hip hop tem. Vai ser uma coisa bonita dentro do possível. Não tenho 1 milhão de euros como o Drake para fazer um concerto, mas vai ser dentro da nossa humildade. Vamos fazer uma cena bonita, mano. Vamos. Os teus últimos 4 singles que não saíram como EP, estás a ver? Há 4 singles que saíram e há um álbum esperado há bué de anos, brado. É dessa vez que estás a nos trazer essa obra, ou o problema dessa tua obra é o peso das obras antigas? Eu quero mesmo. Eu estou-me a preparar para ser um escritor, ok? E não tenho pressa. Mano, eu pode ser daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, não tenho pressa nenhuma.
Mas eu tenho coisas que quero escrever, quero pôr em livro. Eu quero escrever novelas sobre os subúrbios, sobre a Damaia, sobre os subúrbios de Lisboa, quero fazer isso. E estou-me a preparar para isso. Então eu escrevo todos os dias, 3 horas por dia. Não escrevo só novelas, escrevo crónicas, escrevo poesia. Então pronto, a minha cabeça está noutro sítio, entendes, irmão? E então é normal que isso também afete o meu rap. Isso vai afetar o meu rap. Vai afetar o meu rap. E ainda bem que eu não lancei nada entretanto, porque sinto-me um ser humano diferente. E vou pôr isso na música. Quero que o meu álbum tenha o ser humano que existe agora, o Valete que existe agora. Esse Valete é muito diferente do Valete dos 2 primeiros álbuns? Não, é um gajo. Mano, eu fiz um álbum com 19 anos e fiz um com 24, 25, percebes? Sim. Percebes? Sim. Vale o que vale. Yeah. Mano, vale o que vale, ou seja, não vou cuspir, até porque acho que são obras muito bonitas, são obras muito belas e há uma coisa que eu já não tenho daquele passado, que é aquela energia combativa que é característica do jovem, ok? Yeah. Eu já não tenho isso, mas creio que tenho outras coisas, esta idade dá-te outras coisas, não é? E é isso que eu quero pôr na música. Brada. Não, deixa-me finalizar. Estás a ouvir? Sim, faz favor. Sim, estou sim. Finalizar. Valete tem 20 anos de rap. Eu, se calhar, daqui a 10, 15 anos vou começar a escrever livros. Mano, quero o trajeto do Valete no rap, quero o trajeto que eu possa fazer como escritor. O projeto nunca será financeiro. Nunca. Será sempre um projeto social. Valete é um projeto social, mano. Valete é um projeto social. O tempo que eu dedico a fazer música, o dinheiro que eu invisto na música, que as pessoas não têm noção, o dinheiro que eu invisto na música não tem retorno. Não há forma de ter retorno. Percebes, mano? Nunca teve retorno. São 20 anos de investimento. Estás a ouvir? Deixa-te ouvir. Nem com deal com a Sony deu para recuperar algum. Mano, esquece isso, mano. Percebes, mano? É o que eu estou a dizer. 100 milhões não pagariam. 100 milhões de euros não pagariam. Entende? Certo. Não tem retorno, mano. Isto é um projeto social, mano.